Olá, o livro de hoje é A Metamorfose, do Franz Kafka, e talvez essa seja a maior obra, né, do Kafka. E antes de falar do livro, eu acho que vale a pena falar um pouco da história dele, né? Ele nasceu em Praga, em 1898, se eu não me engano, e ele era filho de um comerciante bem autoritário, e como ele era o filho mais velho vivo, né, naturalmente ele deveria ser o sucessor do pai e cuidar do comércio e tal. E ele não queria isso, né? Ele queria se dedicar à literatura e a escrever. Então, assim, a infância, a adolescência dele foi inteira nessa guerra com o pai, né? O pai muito impositivo ali, as coisas ao Kafka, e o Franz já muito tímido, né? E nada a ver com o pai. Então eles ficaram aí nessa guerra até que o Kafka conseguiu sair, foi estudar, foi fazer a universidade e conseguiu sair um pouco daquele cenário debaixo do pai. Mas a vida inteira dele foi marcada por isso, todos os problemas de relacionamento, de se adequar aos ambientes que ele teve durante a vida, continuaram. E essa história dele, né, esse início de vida dele, é marcante por todos os livros dele. Muito na Metamorfose, muito no Processo também, que foram os livros que eu já li dele. Mas eu sei que em toda a obra dele, essa história dele com o pai, essa história dele com o início da vida dele é muito forte. E assim, a Metamorfose é o grande clássico dele, ainda que eu prefira o Processo. Mas antes de falar do livro, ou melhor, para começar a falar do livro, talvez eu deva falar da citação que eu marquei aqui, e eu acredito que isso vai ser um hábito para todos os livros do Kafka. A citação é a seguinte: quando certa manhã Gregor Samsa acordou de sonhos intranquilos, encontrou-se em sua cama metamorfoseando num inseto monstruoso. Então, assim, essa frase, né, ela não está no meio do livro, ela não está depois que você já conheceu alguma coisa da história. Ela é a primeira frase do livro. Então você comprou o seu preview lá da Amazon, começou a ler só para ver do que se trata, você já toma essa frase de início e nos primeiros parágrafos você já é capturado pela história e você vai ler até o final, querendo saber o que acontece. Mesmo que, de repente, ao decorrer ali da primeira parte do livro, você já tem uma ideia do que vai acontecer, mas você fica completamente preso à história e come o livro. Pelo menos essa foi a minha experiência ao ler. E é curioso, né, imaginar isso. Um belo dia você acorda e você está virando um inseto. Então, assim, de início dá um certo baque, mas à medida que você vai lendo, você se acostuma, de certa forma, a essa situação do personagem, e você entende que, na verdade, ele está extrapolando uma situação de como o personagem passa a reagir à vida dele. E esse processo de metamorfose, ele é incrível, você se questiona sobre muitas coisas, mas uma das coisas que me chamou a atenção também é da relação do personagem com a família.
ele vive junto com os pais e a irmã. Ele é um caixeiro viajante e então assim ele acaba sustentando a casa e como ele, mas principalmente a família dele reagem a esse processo de metamorfose dele é incrível e te faz questionar sobre muitas coisas, sabe? Então, e por isso que é bom sempre... Eu gosto de conhecer a história dos autores, conhecer o momento histórico em que aquelas histórias aconteceram, em que foram escritas, o que estava se passando por trás. Mas no caso do Kafka é muito visível como que as situações das histórias dele se confundem com a vida mesmo do autor. Então eu acho legal sempre repassar um pouco da história dele, lembrar, tentar entender em que momento exatamente aquilo dali estava acontecendo na vida dele, né, enquanto ele estava escrevendo. E aí acho que você consegue entender com mais profundidade por que certas decisões do livro foram tomadas. Então não vou falar o que acontece nessa relação dele com a família dele, mas eu acho que é um bom questionamento, né? Você se imaginar um dia num processo de metamorfose, imaginar como as pessoas próximas a você reagiriam, e eu acho que isso também traz um questionamento de em que a gente está se envolvendo hoje em dia, né? Em que projetos, em que prioridades, porque numa situação dessas, em que a sua vida é alterada completamente, afinal, por exemplo, chega um momento em que ele não consegue mais andar, né? Ele tem que rastejar, então ele vai explorando isso. E você realmente se toca que, caramba, e se a minha vida fosse completamente diferente do que ela é hoje? Não necessariamente por uma metamorfose, ou talvez um outro tipo de metamorfose. Então, eu acho que esse é um ótimo questionamento, super recomendo o livro, é um grande clássico, dei as 5 estrelas de 5, com certeza, e recomendo a todos. E é isso, até o próximo vídeo.